Bom, pode começar? Pode começar. Então, pessoal, este é o Fábio, ele é doutorando da Unicamp, e ele vai falar uma palestra que eu achei muito interessante, que é Geometria da Informação. Então, mostrar uma das áreas da geometria, só que ela pode ser também, tá ali juntinho com outras áreas, junto na matemática aplicada. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Passo a palavra para o Fábio. Obrigado. Realmente, Geometria da Informação é um nome muito chamativo. E é uma área muito interessante. Eu primeiro agradeço pelo convite, agradeço a Mônica por ter me chamado. E, bom, a ideia é eu apresentar um pouco da teoria com vários exemplos e depois eu vou falar um pouquinho das aplicações. Essa é uma área que é muito interdisciplinar, ou seja, ela pega coisas de geometria diferencial, geometria riemanniana, pega coisas de probabilidade e estatística e, por fim, relaciona com teoria da informação, que é uma área que é baseada na probabilidade, então por isso que surge essa relação. E, assim, ela tem muitas aplicações e hoje tem físicos que estão usando conceitos de geometria da informação, tem até gente da biologia na parte de populações que usa essas ideias. Enfim, é uma área que tem crescido muito. Não é uma das grandes áreas ainda, mas tem crescido muito. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de probabilidade. Uma variável aleatória, você pode, que eu vou chamar de x, você pode ver como sendo uma variável que assume valores dentro de um conjunto x1 até xn mais 1, ou seja, n mais 1 valores, cujas probabilidades eu vou denotar por PI, que é a probabilidade de assumir o valor xi. Por que n mais 1 ao invés de n? Bom, isso vai ser útil para eu ter colocado esse mais 1. E, claro que a probabilidade total é sempre 1. Por isso, a soma de P1 até Pn mais 1 tem que ser 1. Um exemplo aqui seria um dado honesto. Um dado honesto é uma variável aleatória que assume 6 valores, de 1 até 6, com as probabilidades, se ele for um dado honesto, as probabilidades são 1/6 de dar 1, 1/6 de dar 2, e etc. Mas ele poderia ser um dado viciado. Poderia ser probabilidade de dar 1 ser 1/3. Né? Seria muito viciado, no caso. Enfim. E aí, a gente vai definir esse espaço ΔN, que descreve todas as possíveis distribuições de variáveis aleatórias que tomam n mais 1 valores. Então, basicamente, você representa os pontos por vetores em Rn mais 1, que as entradas são o P1 até o Pn mais 1, e você precisa que cada probabilidade seja um valor entre 0 e 1, e que a soma deles dê 1. Esse espaço ele se chama o n-simplexo. E aí, agora faz sentido eu ter definido as coisas usando o n mais 1, porque, de fato, isso daqui vai ser uma coisa n-dimensional. Então, aqui um exemplo, se você estivesse tomando probabilidades que assumem 2 valores, aí o simplexo seria esse conjunto azul aqui. Ou seja, os xy que estão em R2, positivos, e que a soma dá 1. Ou seja, é um segmentozinho de reta. Já as probabilidades de variáveis aleatórias que assumem 3 valores seriam isso daqui, dá um triângulozinho. Né? E isso daqui é interessante porque você pensa que cada ponto aqui ele representa uma distribuição de probabilidade. E você consegue representar
todas nesse espaço. E esse espaço, ele tem uma coisa importante que a gente consegue parametrizar ele. E tem diversos jeitos de parametrizar, mas um jeito padrão é você pegar os primeiros N valores e usar eles como parâmetros. E daí, isso basicamente você pode fazer porque o último valor você pode escrever como 1 menos a soma dos anteriores. Então, você está parametrizando por N valores. E a ideia seria isso daqui. Os parâmetros vão dar, por exemplo, esse triângulozinho aqui. E aí, você pega cada ponto do triângulozinho e você adiciona uma última entrada como sendo 1 menos a soma do x e do y. E a gente vai querer estudar a geometria desse espaço, desse simplexo. A geometria natural dele, pensando nas probabilidades. A ideia central na geometria da informação é que a gente introduz uma coisa que é uma métrica riemanniana, que no caso a gente faz uma escolha da métrica da informação de Fisher, porque ela é que a gente vai ver que captura a essência da probabilidade, da estatística que tem nesse espaço. Então, aqui assim, resumindo o que a gente tinha, n mais 1 valores, e φ como sendo uma parametrização, e aí eu vou representar por pθ de x como sendo a função massa de probabilidade referente ao parâmetro θ, ou seja, o pθ de xi vale pi, dependendo de qual é os parâmetros que você escolheu. E aí, a matriz da informação de Fisher, com respeito a essa parametrização, vai ser simplesmente uma matriz mesmo, uma matriz, cujas entradas G e J são dadas por essa expressão aqui. Certo? Soma de pθ de x vezes a derivada do log de pθ com relação a θi, vezes a derivada com relação a θj. Aqui, no caso, o θi e o θj vão ser os pi e pj que a gente usou para parametrizar. Isso daqui pode ser visto também como uma esperança em termos de probabilidade. Isso aqui é uma matriz, mas no fundo ela é mais. Ela é a matriz de uma métrica riemanniana. E você poderia usar outras parametrizações, e aí daria matrizes diferentes, mas que no fundo elas representam a mesma estrutura geométrica. Tá. Por exemplo, se a gente usar... Desculpa, deu uma boiada aqui, só Vale. me ajuda o negócio. Os xis ali do slide anterior, eles são os vértices do simplexo, é isso? Ah, não. Assim, ele vai ser a entrada. Você vai agora olhar o pθ de x como sendo uma função que assume valores de x1 até xn mais 1. E aí no xi, ele vale a probabilidade de xi. Ou seja, Então acho que isso que eu não estou entendendo. Se A função... Se x for igual a x1, isso daqui vai valer p1. Se x for igual a x2, isso vai valer p2. Se certo, x então for uma igual função a... que sai desse conjunto x e chega em R. E chega em R, exato. E o resultado você interpreta como sendo a probabilidade. Certo, tá bom. E aí, claro, isso daí é uma função que toma valores em conjunto discreto, mas ela tem um parâmetro θ, que é porque eu tenho uma parametrização. Então, você pode fazer a derivada com relação a esse parâmetro. Certo. Tá. Agora melhorou, beleza. E aí, se eu usar essa parametrização que eu falei, que é P1 até Pn, e aí o último você faz como 1 menos a soma dos anteriores, que é a parametrização bonita, aí a matriz de Fisher ela vai ser dada por isso aqui. Ou seja, 1 sobre Pn mais 1, mais o delta de Kronecker,
sobre PI, ou seja, vale PI quando I igual a J só. Representando matricialmente, a matriz vai ser desse jeito aqui, ou seja, sempre tem 1 sobre PN mais 1. Mas na diagonal você soma 1 sobre PI. Né? Não sei se vocês estão ouvindo barulho de obra aqui em casa, mas desculpa aí. Acontece, pode continuar. Tá. E aí, outro jeito de representar isso seria 1 sobre Pn mais 1. Ah, aqui tem um erro. Esqueça isso daqui, tá errado. Ao invés de identidade, é a matriz que tem 1 em todas as entradas. 1 sobre Pn mais 1 vezes a matriz que tem 1 em todas as entradas, mais uma matriz diagonal que vale 1 sobre Pi. Tá, para quê? Para que você define isso daí? Para que serve essa métrica aí, essa matriz? Bom, a métrica riemanniana ela permite a gente estudar o espaço geometricamente. Uma ideia é que a gente tem noções de produto interno e de norma. Certo? Então, o produto interno, para quem fez álgebra linear ou geometria analítica, costuma ser dado o produto interno entre dois vetores, V e W, ele é V transposto W. Aí aqui a gente pega a matriz dessa métrica e coloca ela ali no meio. E isso dá a noção de produto interno daquela geometria. E a mesma coisa para norma. Você consegue ter uma noção de tamanho de vetores tangentes naquela geometria. E de um jeito que é invariante por reparametrização. E com isso a gente consegue, por exemplo, ter noção de ângulos. Um ângulo entre dois vetores tangentes, como sendo o arco cosseno do produto interno sobre o produto das normas. É a mesma coisa que vale no espaço euclidiano, só que aqui usando essa geometria específica. E com todas essas propriedades, a gente pode também calcular o comprimento de uma curva nessa geometria da informação. O comprimento de uma curva é uma definição semelhante ao que vale no espaço euclidiano. O comprimento de uma curva, parametrizado pelo 0,1, vai ser a integral do tamanho do vetor velocidade. Matematicamente é isso aqui. E aqui, claro, o tamanho do vetor é usando essa geometria. E dados os dois pontos P e Q, que estão no N-simplexo, você tem várias possíveis curvas ligando P e Q, e você consegue calcular o comprimento delas. Aí pergunta, qual é a curva que minimiza o comprimento? Que tem menor comprimento? No espaço euclidiano, a menor curva ligando dois pontos é uma reta. Mas numa geometria não euclidiana, essa curva que minimiza o comprimento se chama geodésica. E aqui eu tenho uma ilustração a gente pegou o simplexo, pegamos dois pontos e a gente traçou a geodésica ligando eles. Então dá para ver que é uma curvinha, não é uma reta. Como que calcula isso daí? Bom, aqui no caso do simplexo a gente tem um truque esperto. Imagina que você vai lá do outro lado e aí você assopra esse simplexo. Aí ele está um negócio plano, ele fica assim, meio curvo. Imagina que você faz isso e ele vira um formato de esfera. Ele vai virar um quadrante, ou um octante, na verdade, da esfera. Ou seja, fica assim. O truque esperto é, quando você faz isso, a métrica ela vira uma métrica que a gente já conhece bem, que é a métrica esférica. E na métrica esférica, a geodésica que liga dois pontos é o comprimento de um grande círculo, ou seja, um círculo
imagina um círculo na esfera que tem o maior comprimento possível. Ou seja, ele é equivalente a você pegar um plano passando pela origem e fazer interseção com a esfera. Isso daí vão ser exatamente as geodésicas da esfera. E aí fica simples a gente calcular qual que é a geodésica. Imagina que isso daqui, na verdade, ele está curvo, só que na nossa direção, para fora da sua tela. E aí é um jeito fácil de calcular essas geodésicas e a gente traduz de volta para o simplexo. Aí o comprimento dessas geodésicas vai ser 2α, onde alfa é o ângulo entre dois vetores, se você pensar cada ponto da esfera como sendo vetor. 2α, porque isso daqui, na verdade, eu não contei, mas vai ser uma esfera de raio 2, não de raio 1. E aí o comprimento da geodésica, quando você traduz de volta para o simplexo, vira isso daqui. 2 arco-cosseno da soma de raiz de PI, QI. Isso daqui se chama distância de Fischer-Hall. E ela é a distância natural nessa geometria que eu introduzi. Tá. Agora eu vou falar o seguinte. Tá, beleza, interessante. Você tem uma métrica riemanniana, tem muitas propriedades boas. Mas por que essa métrica específica? Poderia ter definido uma outra métrica. Bom, tem um motivo por isso. Uma estatística suficiente, informalmente, é um mapa que preserva a estrutura estatística. Formalmente, você descreve ele da seguinte forma, ou seja, a distribuição de probabilidade antiga é igual à distribuição de probabilidade nova, vezes uma função que não depende dos parâmetros. Por que estatística é suficiente? Porque você consegue fazer estimativa dos parâmetros do mesmo jeito que você conseguia antes de aplicar o mapa. Ou seja, se você aplica esse mapa, você vai estar em um novo espaço e ele vai ser uma estatística suficiente quando, nesse novo espaço, você consegue fazer estimativas do mesmo jeito que você conseguia fazer antes. Ou seja, você não perde informações sobre a estatística dos parâmetros. E a matriz de Fischer, ela é invariante por estatísticas suficientes. Pô, interessante isso, né? Já é uma boa propriedade, porque quer dizer que ela preserva a estrutura de você fazer estimativas das estatísticas. Mais ainda, a volta vale. Esse é o teorema de Shin-Tov. A métrica de Fischer é a única métrica riemanniana, a menos de uma constante, que é invariante por essas estatísticas suficientes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu falei também que esse teorema nos mostra que se a gente quer estudar a estrutura estatística desses espaços de probabilidades, a métrica de Fischer é a escolha natural. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no meio da apresentação, ou pode fazer depois também. Fiquem à vontade. Aí eu vou só mencionar um pouco a importância, como que os estatísticos veem essa matriz de Fischer, por que eles consideram isso importante. Um estimador de um parâmetro, ele vai ser uma estimativa. Suponha que você recebe amostras de uma distribuição. Ou seja, você recebe... a pessoa jogou um dado várias vezes. Esse dado ele não precisa ser justo. E aí você recebe amostras. Mas você não sabe qual é a distribuição do dado. Você quer estimar isso. Certo? Isso corresponde a você encontrar qual que é o parâmetro que foi usado naquela distribuição. Isso é um estimador. Então, por exemplo, você consegue fazer uma estimativa da média. Simplesmente, você pega todos os valores
que você recebeu e faz a média deles. Isso daí é uma estimativa da média da distribuição original. Média é uma estatística particular. Tá. Eles têm essa noção de um estimador não enviesado. Não sei porque isso é importante, mas eles deram o nome, então deve ser importante. Ele é um estimador em que a esperança do seu estimador menos o parâmetro original é zero. Certo? E aí tem esse limitante, o limitante de Kramer-Hall, que ele diz que a informação de Fisher, o inverso dela, é um limitante inferior para a variância de um estimador não enviesado. Isso aqui é a matriz de Fisher de um parâmetro só. Ou seja, ela na verdade é só um coeficiente. Mas isso aqui se generaliza para o caso multiparâmetros, onde você troca essa variância aqui por uma coisa que chama matriz de covariância. E esse maior igual aqui, bom, você vai pensar, a matriz de covariância é uma matriz. A matriz de Fisher é uma matriz. O que é uma matriz maior ou igual a outra? Essa é uma boa pergunta, né? Tem uma noção de desigualdade entre matrizes? Tem essa aqui que é a ordem de Loeffler. Uma matriz é maior ou igual que outra, ou seja, A é maior ou igual que B, se A menos B é positiva definida. Isso aqui define uma ordem entre matrizes que não é uma ordem total, mas é uma ordem parcial. Ou seja, podem ter duas matrizes que você não consegue dizer nem que uma é maior ou igual que outra, nem que outra é maior ou igual que uma. Simplesmente elas não são comparáveis. Mas algumas você tem essa relação de ordem. Tá. Bom, aí, assim, muitas coisas de estatística, mas agora eu vou dar um outro exemplo que ele é interessante também, um exemplo geométrico, que eu apresentei um exemplo de distribuições que assumem infinitos valores, distribuições discretas. Isso aqui tudo dá para fazer também para distribuições contínuas. O caso mais comum de distribuições de probabilidade contínuas são as distribuições normais ou distribuições gaussianas, que elas têm dois parâmetros, média e desvio padrão. E elas são dadas por essa expressão aqui. A média significa onde ela está centrada e o desvio padrão significa quão espalhada ela está. Essa aqui é a famosa função gaussiana, que diz a distribuição normal. E o espaço de parâmetros ele vai ser um meio plano, metade do plano. Por quê? Porque a média pode ser qualquer número real. Mas a variância, o desvio padrão, na verdade, ele vai ter que ser um número positivo. Tá? Vai ter um desenho a seguir aqui. Isso aqui é um desenhozinho de que é uma distribuição gaussiana. Né? Então, um detalhe aqui é que a cauda dela aqui se estende infinitamente, mas ela cai muito rápido. Ou seja, muito rápido ela vai ficar com valores que são insignificantes, muito perto de zero. Mas ela nunca vale zero. Tá? E aí a média é isso daqui, ou seja, onde ela está centrada, e o desvio padrão é mais ou menos o quão espalhado ela está. Uma distribuição, um desvio padrão maior, ia ficar um negócio mais aqui para baixo. E aí, assim, aqui está o meio plano que eu falei. Cada ponto do meio plano representa uma distribuição gaussiana. Então, esse meio plano, ele parametriza a minha família de distribuições gaussianas. Aí eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Introduzir a matriz de Fisher aqui. Antes, a matriz de Fisher era um somatório. Aqui, como a distribuição é contínua, vira uma integral. De menos infinito a mais infinito. Ou é uma integral
sobre todo o espaço onde a sua distribuição está definida. Como aqui é uma distribuição cujo domínio é R, então você vai fazer a integral em R na reta. E aí é isso aí. Aqui tá um detalhe. Eu fiz derivada com relação a θi e θj. Isso aqui é só uma anotação para ficar mais curto, mas assim, você tem dois parâmetros, média e desvio padrão. Então você vai ter, primeiro você escolhe média, depois média de novo, daí outra opção é média, depois desvio padrão e média, desvio padrão, desvio padrão. Então você vai ter 4 entradas na matriz. Fazendo as contas, minha orientadora já fez, dá isso aqui, essa matrizinha. Uma matriz que é simples até. Quando você olha isso daqui, essa expressão, você fala, nossa, que negócio grande. Mas aí a matriz fica um negócio bonitinho. E essa geometria, que é dada por essa métrica aqui, ela é uma geometria hiperbólica. Né? Geometria é um espaço hiperbólico. É um espaço que você consegue, por exemplo, representar aqui usando crochê. Você consegue fazer um espaço hiperbólico de crochê. E parece que assim, os recifes de corais também têm uma estrutura semelhante ao espaço hiperbólico. O alface. O alface, verdade. Não tinha pensado A nisso. ideia, basicamente, por trás de tudo isso é que num espaço hiperbólico você tem mais área do que deveria, né? Como a curvatura pode ser pensada assim como uma medida de o quanto a área cresce quando você aumenta, o quanto a área de um disco cresce quando você aumenta o raio, ou como a área cresce. E a área tem que crescer muito, né, na geometria hiperbólica. Muito mais do que deveria crescer euclidianamente. Então Sim. Por isso eu tenho que fazer essas curvas, né? então a coisa se enruga porque não tem como você colocar tanta área ali quanto tem de fato de uma maneira plana, né? Então ela se curva, aparecem essas coisinhas e todas as coisas que são curvadas assim desse jeito, tipo um alface ou esse crochê que você põe mais linha do que deveria ter colocado ali, né? Para fazer um disco. Sim. A coisa fica hiperbólica. A questão, o espaço hiperbólico é um espaço que é interessante porque antes existiam várias descrições matemáticas. Por exemplo, tinha o disco de Poincaré, o meio plano de Poincaré, e aí havia uma dúvida se você conseguia representar ele assim no nosso espaço tridimensional. Você consegue fazer uma representação, e aí tem essa representação com o crochê, que foi descoberta, que dá uma visualização melhor disso. Mas no caso das distribuições normais aqui, a representação é o meio plano de Poincaré, porque justamente tem um meio plano, metade de um plano, e aí quando você coloca essa geometria, vira o meio plano de Poincaré. E aí uma noção aqui, assim, para ter uma noção de como funcionam as coisas nesse espaço, é se você colocar um ponto embaixo e um ponto em cima, a geodésica ligando eles é simplesmente uma reta. Mas se você colocar dois pontos P e Q desse jeito aqui, a geodésica ligando eles vai ser essa metade de elipse aqui. Ou seja, você teria que encontrar o ponto, pegar a origem aqui, fazer a meia elipse, que passa por P e Q é centrado na origem, e aí com isso você vai ter o formato da sua geodésica. E aí aqui tem uma ilustração de duas distribuições que são dois pares de distribuições que são equidistantes. Então aqui o A e o B, eles são equidistantes, eles têm a mesma distância entre si que o C e o D têm. Aqui A, B e aqui C, D. Isso pode parecer estranho, porque o C e D parecem estar bem mais longe quando se olha para o espaço de parâmetros.
mas é porque você não está olhando na geometria certa. Né? Quando você olha na geometria certa, eles são equidistantes. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho de aplicações, já estou terminando a palestra, mas uma forma como isso daqui se relaciona com teoria da informação e também ainda com estatística é com essa divergência de Kullback-Leibler. Ela é uma medida de dissimilaridade entre distribuições de probabilidade. É isso que ela é. Mas ela não é uma distância, porque distância, para quem já fez o curso de espaços métricos, distância tem que satisfazer algumas propriedades, ou seja, ela tem que ser sempre maior ou igual que zero, a distância ela tem que ser simétrica, e aqui já falha a simetria. Falha também a desigualdade triangular. Então, isso aqui é uma medida de similaridade, então, que é positiva, pelo menos. A divergência de Kullback-Leibler, ela também é chamada de entropia relativa. Assim é como ela é no caso contínuo, e no caso discreto, sempre a diferença entre o caso contínuo e o discreto é sempre você troca a integral por somatório. Né? No fundo, tem um motivo para isso. Na verdade, somatório é uma integral escondida. Façam um curso de teoria da medida, vocês vão entender melhor. Então, na teoria da informação, isso daqui é importante, porque na teoria da informação você consegue codificar várias mensagens, só que pode ser que essas mensagens elas tenham uma distribuição de probabilidade. Tem mensagens que são mais prováveis que outras. Né? Já tem um tempinho ainda, então vou dar um exemplo. Suponha que eu quero falar para a Mônica como está o clima aqui, e aí eu tenho 4 possíveis mensagens. Tá fazendo sol, tá nevando, tá chovendo ou tá nublado. Beleza? Aí eu tenho um canal que é binário, ou seja, eu só posso mandar zeros ou uns. Um jeito que eu poderia fazer isso é escolher uma mensagem. Tá fazendo sol, eu defino como sendo 00. Nevando como sendo 01. Aí a outra 10 e a outra 11. Beleza. Funcionou. É um código. Isso é um código. Só que, imagine que eu tô no deserto. É muito mais provável que eu vá falar que está fazendo sol, né? Então, tem um jeito mais esperto de fazer o código. Eu pego a mensagem está fazendo sol e associo ela a uma mensagem mais curta. Eu encurto está fazendo sol e pode ser que para fazer isso eu preciso aumentar a mensagem está nevando. Então, por exemplo, eu poderia dizer que está fazendo sol e a mensagem 0. Só 0. Se eu mandar 0 é porque está fazendo sol. Aí eu escolho 0 como sendo a outra 1, e daí está nevando, vai ser, sei lá, 1. Eu aumentei a mensagem de está nevando, mas eu consegui diminuir, está fazendo sol. Isso é bom, por quê? Porque vai diminuir o comprimento médio. Em média, eu vou mandar mensagens mais curtas. Isso é um código esperto. Certo? Aí, o que a divergência de Kullback-Leibler nos diz? Ela nos diz se você tivesse uma distribuição de probabilidade Q. E aí você cria o código ideal para transmitir mensagens que tem essa distribuição. Mas aí, na verdade, você errou. Você usou um modelo errado e, na verdade, as mensagens têm uma distribuição P. Então, você não vai estar num cenário tão ótimo assim. Quantos símbolos, em média, você vai ter que enviar a mais por estar fazendo uma escolha não esperta de código? A divergência de Kullback-Leibler. É isso que ela nos diz. Tá?
quantos símbolos a mais você vai ter que enviar em média. Isso daqui, para vocês terem uma noção de que a gente trabalha em teoria da informação, esse tipo de coisa, formas inteligentes de fazer códigos. E aqui eu já falei que ela é só positiva, não é uma distância. E olha só, ela tem uma relação com a métrica de Fisher. Se você fizer isso aqui chamam hessiano, você faz duas derivadas em uma das entradas e depois iguala. Isso dá precisamente a métrica de Fisher. Uma relação inesperada, né? E essencialmente isso significa que a métrica de Fisher ela é uma aproximação de ordem 2 para a entropia relativa. Então, localmente, a entropia relativa, a métrica de Fisher captura a essência local da entropia relativa. A entropia relativa, divergência de Kueber-Leibler, é a mesma coisa. Tá? São dois nomes diferentes para a mesma coisa. Ela também é útil em estatística na parte de teste de hipóteses. Tá? Daí agora eu vou falar só uma aplicaçãozinha em aprendizado de máquina, que se chama método do gradiente natural. No problema de aprendizado de máquina, a gente tem o seguinte: conjunto de dados de treinamento e uma família parametrizada de funções que costuma ser dada por uma rede neural. Tá? Os dados eles seriam, por exemplo, os x, eles poderiam ser imagens. Cada xi é uma imagem que você representa como sendo um vetor xi. E aí o yi poderia ser binário, poderia ser 0 ou 1, onde 0 significa tem um gato na imagem e 1 significa não tem gato na imagem. Aí o que o aprendizado de máquina vai querer fazer? Vai querer criar um classificador, ou seja, você deu um monte de imagem para ele e você falou quais que tem gato e quais que não tem. Aí a máquina vai aprender isso e no fim você vai dar uma imagem que você não tinha ensinado para ela. Uma imagem qualquer, ela vai te dizer se tem um gato ou não tem. Espero que diga. E aí, bom, basicamente assim, a gente faz isso usando um problema de minimização. A gente toma uma função L, uma função perda, que é uma noção de distância ou de similaridade, e aí você faz a média das distâncias e você vai querer encontrar um parâmetro que minimize isso. Isso costuma ser feito através de um método iterativo, que é o método da descida pelo gradiente. É um método iterativo que você chuta um parâmetro, aí você encontra qual que é a direção de máximo decrescimento, máxima descida da função j. Essa direção de máxima descida se chama gradiente. E aí você dá um passo nessa direção. Aqui você pode alterar qual que é o tamanho do passo. Mas você vai caminhando na direção de máxima descida. É um método de minimização, né? Claro, você vai caminhando na direção de máxima descida, aí no final você vai ter descido. Beleza? Aí, então, em geral, esse f-θ, ele tem também essa estrutura de variedade estatística, ou seja, estrutura de distribuições de probabilidade. Então, a gente pode pensar em usar essa estrutura de geometria da informação, que é a estrutura da métrica de Fisher. E então a gente começa a entender o que é a direção de máxima descida, mas na geometria certa. E esse é o gradiente natural. Natural por isso, porque você está olhando a direção de máxima descida na geometria correta, que é a geometria correta das distribuições de probabilidade. A geometria onde a estatística funciona muito bem. Isso é
simples até, é só você multiplicar pelo inverso da matriz de Fisher. Beleza, uma ideia interessante e parece que ela funciona de forma eficiente. E ela parece evitar alguns efeitos negativos, tipo esse efeito platô que tem se você não usar ela. Existe essa referência aqui do professor Amari. O Amari, ele pode ser considerado um dos fundadores da geometria da informação. Já tem trabalhos anteriores a ele, em geometria da informação, mas ele, assim, com as suas publicações, é um momento que a área explodiu, assim. E esse artigo aqui, apesar de ser um artigo científico, ele é um negócio, assim, bem acessível, certo? Então, quem quiser dar uma olhada, Natural Gradient Works Efficiently in Learning. E, por fim, aqui algumas referências importantes para quem tiver curiosidade. Esses dois primeiros são ótimos livros. O primeiro livro é mais voltado para aplicações, o livro do Amari, de 2016. Então, quem tiver mais interesse em aplicações, pessoas que são da física, pessoas que são da engenharia, isso daqui tem sido muito usado em aplicações, em matemática aplicada também. Então, esse livro aqui dá um grande overview das aplicações. Já o segundo livro é muito bom também, é mais para a parte teórica, matemática. Aqui tem um artigo interessante da minha orientadora com os colegas dela, que também é um artigo bem acessível. Esse aqui, cheio de exemplo, Fisher Information Distance Geometrical Reading. Quem quiser dar uma olhada, mesmo sendo de graduação, esse daqui ele é bem acessível, cheio de exemplos. Esse aqui é um outro artigo um pouco mais teórico. Imagino que esse último aqui, quem é da geometria diferencial, geometria riemanniana, vai gostar bastante. Essas são minhas sugestões de leitura e muito obrigado. Quem tiver perguntas... Agradeço ao Fábio pela apresentação. Muito maneiro. Você é muito calmo apresentando, né? A gente vai ficando calmo junto, assim. Depois de todas as discussões que teve antes, a gente estava tudo meio... A gente vai ficando mais calmo, uma apresentação muito boa. Obrigado. Transmitiu uma tranquilidade, assim. E eu só comentei ali que você estava falando sobre tratamento de imagens, né? De informações que você fala para uma máquina que ali tem gato naquela foto, e depois ela consegue dizer que não tem gato. Exato. Então a apresentação da Adriana vai ter o zerinho ali, porque tinha um gato, mas tem que tomar cuidado com isso, que vocês estão treinando as inteligências, daqui a pouco eles estão passando pelo negócio do treinar robô e estão selecionando os semáforos. É verdade. Não vai ter mais... A única coisa que nos diferencia dos robôs agora vai ter... Estão aprendendo a roubar nossos dados também. Droga, não vai ser mais a coisa que necessária. Esse negócio aí de treinar de encontrar o semáforo, na verdade, é um processo ao contrário que está acontecendo, você sabe, né? Meu Deus, lá vem a teoria da conspiração. Bota um chapeuzinho de papel alumínio aí, todo mundo. Não, eles usam esses captchas aí para treinar redes neurais, né? E não o contrário. Você precisa ter humanos explicando para o robô o que é um semáforo e o que não é. Então, se você quer ensinar carro a dirigir, você precisa de um monte de gente ensinando os robôs a discernir as coisas. Por isso que os captchas foram faixa de pedestre, depois foram ônibus, depois foram semáforos. Era a gente que estava treinando os robôs, e não o contrário. Eles estavam usando a gente como uma grande rede de cobaias. De dados. Né? Mas, enfim, de novo agradeço o Fábio, foi uma apresentação muito, muito legal, foi muito interessante ouvir sobre. É legal que eu fiz a disciplina de estatística já, então algumas coisas ali a gente até lembra, assim, eu lembro de ver a distribuição normal, inclusive eu lembro de um meme envolvendo a distribuição normal, que você tem a distribuição normal, aí o começo da graduação, você consegue provar coisas por imagens. Aí chega no meio da graduação, você não consegue provar coisas por imagens.
chega lá no final, quando você já adquiriu conhecimento suficiente, você prova coisas por imagens. Mas é muito legal ver isso agora com um viés geométrico, né? Para mim eu achei muito interessante. O José colocou ali: eu ouvi dizer que se pode usar tanto a probabilidade estatística como o quebra-galho da impossibilidade no limite da matemática discreta. Faz sentido isso? Caramba, eu não sei se eu entendi direito. Um quebra-galho da impossibilidade no limite da matemática discreta? Eu acho que ele falou no sentido de conseguir uma aproximação, sabe? Sim, com certeza. Assim, por exemplo, na matemática discreta, na teoria dos números, tem muito questões de números primos. Números primos são muito importantes para a teoria dos números. E aí, existem jeitos de você, métodos de você encontrar números primos, né? Existem métodos probabilísticos de encontrar números primos. Ou seja, tem um método que vai falar, se você fizer isso daqui, com grande probabilidade você vai obter um número primo. E aí não é certeza, mas é um lugar onde entra a probabilidade. Acho que essa é a coisa que eu lembrei agora. É legal. Inclusive, números primos daria todo um tema de uma palestra também, né? Porque é Sim, muita com certeza. coisa. Então, daria para a gente dizer, assim, começar a responder perguntas matemáticas com essa base também. Por exemplo, olha, é muito provável que a hipótese do contínuo seja verdade ou não, né? Pois é, né? Na verdade, a probabilidade, em geral, estuda-se a probabilidade formalizada usando uma coisa que chama teoria da medida, que é usando conjuntos, basicamente. Mas existe uma outra formalização da probabilidade, que é usando lógica. Existe essa noção de lógica probabilística. E aí sim, nas lógicas probabilísticas você consegue ter noção de probabilidade de sentenças lógicas. Né? Sim, sim. Em particular, tem, por exemplo, as lógicas fuzzy. Né? As lógicas fuzzy, as coisas já não são mais verdadeiro ou falso, mas elas tomam um valor no intervalo 0, 1. Ou seja, pode ser 25% verdade. Né? E tem também Tipo, as se o tomate é lógicas... fruta ou não. Oi? O tomate, né, se é fruta ou vegetal, é uma resposta fuzzy. É verdade. Tem também as lógicas em que... Agora eu não estou lembrando o nome, mas aqui na Unicamp eles estudam muito umas lógicas onde você permite contradições. E aí tem jeitos de você lidar com essas contradições que aparecem. Não estou lembrando o nome. Isso A tá própria muito... a lógica de segunda ordem, se você deixar a semântica dela inteira, aberta, assim, ela admite contradições. Você consegue repetir meio que o paradoxo de Russell lá dentro da lógica. Né? Sim. Por isso você tem que fazer aquela teoria dos tipos e limitar, você está quantificando propriedades de ordem 1, de ordem 2 e tal. Se você deixa a semântica toda aberta, ela tem Entendi. contradições, por exemplo. Não sabia disso. Está se ligando muito a jogos de azar, é um negócio de passar mentira, a probabilidade de estar certo está me parecendo muito truco. Aí eu tinha esse comentário que probabilidade você já lembra direto de jogos. Né? Mas, então eu acho que era isso. De novo, muito obrigado, Fábio, por ter aceito o convite. O Fábio foi um dos últimos a aceitarem ainda, tipo, na correria. Então eu agradeço muito por ter aceito e ter vindo. Muito maneiro. E acho que era isso. Acho que dá para encerrar o período da manhã. Lembrando, agora a gente parte para o almoço. Ainda, quem quiser ali, eu vi que o José está com alguma dúvida sobre... Eu não lembro agora mais o que era, mas ele tinha alguma dúvida. Lógicas paraconsistentes, ele falou aqui no chat. Lógicas paraconsistentes, é exatamente isso. Desculpa te interromper. Não, imagina. Ele estava com alguma dúvida antes, que aí o professor Carmelo falou de ficar sim, no final. A gente pode falar aqui rapidão.
E aí então vou parar de gravar, quem quiser pode ir para o almoço, e aí eu lembro todo mundo que 1h30 a gente vai ter mesa redonda com o professor Caramelo e a professora Mariana, quem quiser aparecer, a gente vai falar sobre as derivadas nulas na engenharia, meu Deus, o que está acontecendo na minha cabeça? Derivadas nulas na geometria, que são os pontos máximos, pontos mínimos, as alegrias, as tristezas da vida de um pesquisador de geometria. E é isso, pessoal. Vejo vocês à tarde. Valeu, Fábio, viu? Obrigado pela palestra. Desculpa. Obrigado por estar presente.